Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é Fábio Sobral, economista, filósofo e professor da Universidade Federal do Ceará, para conversarmos sobre Brasil, gente e os desafios. Fábio, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Pode Vir, você que já esteve aqui, nos encantando com a sua sabedoria sobre esse nosso desafio de ser brasileiro. E eu começo com uma temática que lhe é muito cara, que é o seguinte: o Brasil foi e continua sendo um grande latifúndio? Bem, primeiro é um prazer imenso estar aqui, Cavalcante, nesse podcast. Um abraço às pessoas que nos assistirem. Eu há poucos dias estive na Faculdade de Direito da UFC discutindo isso, né? Não sei se você soube, na cátedra reitor Antônio Martins Filho. Uhum. E o tema era esse, sabe? O Brasil é um grande latifúndio, né? Então, é um tema que está lhe ocupando nesses últimos tempos. Sim. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, que é uma tese para professor titular, e trata um pouco disso, sabe? Porque eu divido, o capitalismo, a história do capitalismo, eu divido em dois grandes modelos. O capitalismo de taxa de lucro e o capitalismo de massa de lucro. O capitalismo de taxa de lucro tem diversas, vamos dizer assim, diversas formas, diversos formatos ao longo do tempo. Um deles foi o colonialismo. Depois veio o imperialismo, né? Você tem o neoliberalismo, teve fascismo, nazismo, depois neoliberalismo, entende? Ele tem formatos diferentes, expressões políticas diferentes para um mesmo projeto, que era o projeto de eliminar qualquer característica de cidadania, qualquer elemento de defesa trabalhista, previdenciária, sabe? Educação pública. No fundo, esse projeto se forma contra a Revolução Francesa. O colonialismo antes, né? Mas depois, contra a Revolução Francesa, um pensador escocês chamado Edmund Burke, né? Que é o grande inimigo da Revolução Francesa, contra o conceito dessa ideia de equiparar os mais pobres, a plebe, aos nobres, entende? Equiparar os mais pobres na lei, numa isonomia, né? Uma lei igual, que trate esses dois grupos de forma igual. O conceito de educação pública, o conceito de redistribuição de renda, eles têm um capitalismo que pensa assim, um consumo de alto luxo, certo? Um modelo Ferrari, vamos dizer, um consumo de alto luxo para pessoas extremamente ricas e uma massa de pessoas numa situação miserável, certo? Esse modelo de capitalismo foi enfrentado com outras formas através das revoluções, as revoluções inglesas do século XVII, americana e francesa do século XVIII, e a francesa continuou até 1870. É um modelo que redistribui a renda, que aumenta a massa de consumidores, eleva o padrão de vida das camadas e constrói camadas médias. Mas essas camadas médias, com o avanço de novo do capitalismo de taxa de lucro, modelo Ferrari, eles estão eliminando as camadas médias, certo? Uhum. Cortando programas sociais, cortando direitos. Você tem uma ideia? Não existem férias remuneradas nos Estados Unidos. Não existe licença maternidade. Uma parte da população tem direito à assistência médica. Semana passada eu vi a imagem de uma senhora no estado americano do Kentucky sendo colocada na calçada porque não tinha plano de saúde. Entende? Ainda com a roupa de paciente, sabe? Então, é um modelo que tem se expandido, um modelo que é moderno, sabe?
E quando a gente fala o Brasil é um latifúndio, dá a ideia assim, nós somos atrasados, nós não evoluímos no tempo, nós paramos no tempo, quase como se fosse uma culpa nossa ou do nosso povo, certo? Um atraso intrínseco ao Brasil. Não, na verdade, esse é o mais moderno do capitalismo. Ele surge lá no passado, na época colonial, era o mecanismo. O Celso Furtado, no livro Formação Econômica do Brasil, disse que essa era a forma mais avançada do capitalismo, entende? Com a escravidão. Né? E hoje é a forma mais avançada, o agro é pop, certo? É a forma que usa tratores que já não possuem motoristas, são autônomos, né? Que usam satélite, sistema de GPS, que são dirigidos à distância por programas de computador, de softwares, né? Usando semente transgênica, veneno específico para aquela planta, fertilizantes específicos, tudo isso, né? Os pneus dos tratores que trabalham com vegetais transgênicos, Cavalcante, eles usam o mesmo tipo de material dos rovers, esses carros que andam em Marte, por exemplo, em outros planetas, porque o talo da planta é tão duro que um pneu normal não aguenta, fura. Ele tem que ser um pneu especial. Então, nós temos uma estrutura que é o mais moderno do capitalismo. Como é que chama? Tem um intelectual italiano chamado Sandro Mesadra e junto com Brett Nilsson, eles escreveram a política das operações, sabe? Está em inglês o livro. Como essas grandes corporações ultramodernas de alimentos controlam a cadeia alimentar, controlam as sementes, controlam a logística, a distribuição de comida pelo mundo, sabe? Isso é o mais moderno. O mais moderno, o mais avançado, o latifúndio é o mais moderno e o mais avançado. Ele não é, vamos dizer assim, a expressão do atraso. Ele é a expressão de um modelo de capitalismo que ele não pensa na maioria das pessoas. Ele pensa simplesmente no lucro de um grupo muito pequeno, que o pessoal lá nos Estados Unidos chama de 1%. Uhum. Mas o pessoal já está chamando 0,1%. O 0,1% mais rico é um modelo construído para esse grupo e ele vai eliminando o restante da população da participação nas riquezas, na produção das riquezas, entende? Então, o Brasil é esse latifúndio, contraditoriamente, um latifúndio cruel e avançado. Sabe? Fábio, você é um estudioso da formação, né, do povo brasileiro. Na tua opinião, quais são os marcos, eu sei que são muitos, ou qual é o marco que, na tua opinião, a gente não pode esquecer que foi crucial na formação de quem nós nos tornamos? Há alguns marcos, né? O imenso comércio de uma frase de um autor, né, de peles negras, sabe? Que a grande cantora, como é o nome dela, rapaz? A carne mais barata do mercado é a carne negra, né? A Elza Soares? Elza Soares, né? E lá no século XIX, o Marx dizia, o comércio de peles negras, né? Então, esse é um grande marco, mas você tem o imenso massacre das nações indígenas, né? Você tem as revoltas populares, né, Canudos, aqui no Ceará, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, a revolta contra o Governacioli, né, em 1900 e pouco, né, na primeira década, a minha memória, o grande quilombo dos Palmares, né? Sabe? A própria Inconfidência Mineira, a luta do contestado lá no sul, né, contra uma empresa americana, sabe? Né? Então, você tem grandes marcos, tem a ditadura, tem marcos negativos. Eu ia perguntar se você incluiria a ditadura como um grande marco. Um grande marco. Ela é
o rompimento do Brasil com um modelo de redistribuição de renda. Ela é um modelo de concentração de renda e a adoção de grande parte dos nossos males atuais. Porque você tem uma concentração de rendas gigantesca, uma sociedade extremamente desigual e cruel. A gente fala hoje nas facções, né, criminosas. As facções foram criadas durante a ditadura, por ação da ditadura. Você pega as 3 principais facções criminosas, uma foi criada no Rio de Janeiro, né, que eu não sei nem se eu posso falar o nome. Essa foi, dentro dos presídios havia reivindicações dos presos. Qual foi a marca da ditadura? As reivindicações dos presos foram confrontadas com tamanha violência que eles se organizaram numa facção criminosa. Entende? A facção de São Paulo foi a mesma coisa. Os governos, durante o período aí dos anos 80, trataram as reivindicações dentro dos presídios paulistas com massacres. Criaram a facção criminosa. E as milícias que surgem no Rio de Janeiro e se espalham foram criadas de militares e policiais da ditadura, insatisfeitos porque a ditadura ia se transformar numa democracia burguesa, baseados no livro do general Silvio Frota. O nome do livro é Ideais Traídos. Ele tentou dar um golpe dentro do golpe, sabe? No Geisel, no presidente, né, no ditador Geisel. Ele tentou dar um golpe, não conseguiu, e ele dizia que a ditadura foi traída ali. Ele queria, inclusive, ampliar o grau de repressão, os 30 mil que fala o Bolsonaro, né? Então, você tem a formação das milícias. Elas ganhavam dinheiro da CIA, sabe? A CIA financiava esses esquadrões da morte pelos estados. Esse dinheiro desaparece e eles formam grupos milicianos que vão extorquir, coagir comerciantes e populações dos bairros do Rio de Janeiro, sabe? Então, os 3 grandes modelos criminosos do Brasil foram construídos pela violência ditatorial. 2 pela rejeição à violência que sofreram e 1 para continuar a violência que eles comandavam. Entende? Então, hoje nós estamos conversando com o professor Fábio Sobral, da Universidade Federal do Ceará, economista e filósofo. E, como sempre, a gente pede ao convidado que traga livros para sugerir para vocês. O professor Fábio trouxe 3 livros que estão aqui sobre a mesa e ele vai agora falar sobre por que dessa escolha. Tá. Eu participei agora há pouco num programa na Rádio Universitária, um programa lindíssimo, sabe? Que ele pegava músicas clássicas da musicalidade brasileira, e a gente debatia no programa Mundo do Trabalho, debatia o referencial não só musical, mas político dessas músicas, né? E eu dizia lá que eu sou da filosofia também, aí falta uma filosofia que compreenda esse sentido da gente brasileira. Por quê? Porque você tem o Quilombo dos Palmares, um sentido comunitário, comunal, né? Você tem Canudos, um sentido também comunitário, de comunidade que se organiza. Você tem o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, você tem o Contestado no Sul, né? Você tem a tribo indígena, as nações indígenas, todas elas com estruturas circulares, né? Aldeias circulares, ninguém está no centro, está entendendo? Uhum. Todos estão equidistantes do centro, né? Um modelo diferente do modelo europeu. Então, os povos brasileiros, vou chamar assim, baseado na música do Paulo César Pinheiro, e o outro compositor que eu esqueci o nome, que a gente discutiu agora, o Canto das Três Raças. Esse modelo brasileiro vem exigindo de nós, dos pensadores e pensadoras brasileiros, a compreensão de um novo tipo de filosofia comunitária,
que seja capaz de compreender essa necessidade intrínseca das nações indígenas, dos povos negros, né? Da população branca também pobre. Esse mecanismo precisa ser pensado. E aí eu tenho estudado as nações indígenas, né? Até estávamos discutindo o povo Guarani, a formação lá do povo Guarani, o caminho do Peabiru, que era um caminho que levava lá, provavelmente do interior de Santos, em São Paulo, até os Andes, até o Império Inca, sabe? Ainda tem um pedaço do caminho do Peabiru, né? Os povos guaranis construíram esse caminho. E aí eu trouxe 3 livros que retratam essa convivência de brancos sensíveis aos povos indígenas que foram ouvir os povos indígenas, ao invés de ensinar, ao invés de massacrar. E aí são os irmãos Vilas Boas, que são 3, né? Orlando, Cláudio e o outro que faleceu, que eu esqueci o nome, não sei se Leonardo, alguma coisa assim, né? Então, mostra para a gente primeiro aqui, para que eu... Primeiro, eu vou começar por uma sequência, assim, de idade. Esse livro... Então, o título é Histórias do Xingu, de Cláudio e Orlando Vilas Boas, isso, da Companhia das Letrinhas. Das Letrinhas. É um livro infantil com as lendas indígenas. É um livro lindíssimo. As ilustrações são lindíssimas também. Um livro para que a gente compreenda esse mundo indígena, sabe? O mundo das lendas, o mundo das histórias contadas ao redor da fogueira, o mundo do respeito aos tamoim, que são os avós, sabe? O mundo da história, que entende as nações indígenas têm uma compreensão de seu passado, do seu lugar no mundo a partir dessas histórias, né? E nossas crianças podem se beneficiar bastante ao entender esse mundo infantil indígena, sabe? Então, essa foi a primeira sugestão, tanto para crianças como também para nós, os adultos, né? É uma sugestão para mim também. Eu gostei muito. E vem aqui também contos, também lindíssimos. Livro Xingu, Os Contos do Tamoim. Tamoim são avós. De também Cláudio Vilas Boas e Orlando Vilas Boas. Isso, os 3 são deles. Os contos do Tamoim, são contos curtos e diretos, com a linguagem indígena, sabe? Eles são os autores interferem muito pouco nos contos. Eles ouviram esses contos dos indígenas e falam da forma, vamos dizer, econômica que os indígenas falam. Porque ao falar uns para os outros, eles já compreendem a carga histórica, cultural e divina desses contos, né? Então é um livro também, outro livro extraordinário. E o terceiro, A Marcha para o Oeste. Isso. Também dos mesmos autores, Orlando Vilas Boas e Cláudio Vilas Boas, este publicado pela Companhia das Letras. Isso. A Marcha para o Oeste relata a grande expedição Roncador-Xingu. O Brasil e o agronegócio entravam pelo Centro-Oeste. Essas nações iriam ser extintas. Elas seriam massacradas. Muitas foram, né? Muitas foram. E esses autores foram como trabalhadores braçais. Os 3 irmãos, né? Eu esqueci o nome de um deles. Ele não escreveu o livro, né? Mas ele faleceu. Cláudio, Orlando e Leonardo. Eles entraram nessa expedição, acabaram se tornando centrais e foram essenciais para a criação do Parque Nacional do Xingu, sabe? Para a preservação de uma série de nações que vivem no Parque do Xingu, dessa cultura que nós conhecemos, inclusive pelo filme Quarupi, um filme já bem clássico, né? Então, essa é a história deles, essa marcha para o Oeste, uma tentativa
distinta da Marcha para o Oeste norte-americana. A Marcha para o Oeste norte-americana era feita para eliminar as nações indígenas, né? Era feita com o rifle, com a carruagem, com o massacre, com um banho de sangue. Essa daqui, essa Marcha para o Oeste, segue o mesmo sentido do Marechal Rondon, de respeito às nações indígenas, a tentativa de construir uma outra forma de convivência com as nações indígenas e de aproveitar os seus conhecimentos, de aproveitar a sua história e a sua cultura, sabe? O Brasil ainda é um grande mistério, Cavalcante. O Brasil, antes da chegada dos portugueses, é um grande mistério, né? As construções, a produção de solo, ainda hoje, com todo o avanço, a terra preta de índio, que é lá da Amazônia, feita pelas nações indígenas, que produziu solos ricos e mantiveram essas populações vivendo durante milhares de anos numa terra que é relativamente pobre para a agricultura, sabe? Então, eles foram capazes, inclusive, de moldar. Há uma divergência, eu tenho uma divergência com outros pesquisadores, mas eu já vi que pesquisas confirmam o meu ponto de vista, que a Amazônia era mais parecida com o Cerrado e foi ao longo da intervenção humana sendo construída como floresta. Entende? Quer dizer, é um modelo diferente do nosso. O nosso é o modelo da devastação da floresta. A floresta é um empecilho, é um incômodo, né? A floresta é algo a ser eliminado. Para as nações indígenas, a floresta foi vida. Entende? Sim. Foi a vida que permitiu com que eles estivessem lá. E a grande migração tupi. Os tupis, através de uma profecia religiosa, que não se sabe como, decidiram vir e ocupar Pindorama, que é o Brasil, a terra das palmeiras. Esse é o nosso nome original, sabe? O nome dos tupis, né? A gente nem sabe qual era o nome anterior, né? Sabe? O pessoal dos sambaquis, ou tambaquis, eu não me lembro o nome agora, eu estou com problemas de memória, né? Então, nós temos uma história profunda, rica, né? O Brasil é citado em lendas vikings. A terra Brasilis, eles já falavam uma terra, né, de ausência da dor, né? Então, está na hora de construir essa terra Brasilis, entende? E um certo tempo pregaram que o povo brasileiro era um povo cordial. Como é que você reage a esse modelo que um dia foi inventado aí sobre a cordialidade? Bem, essa é uma visão, né, do Sérgio Buarque de Holanda, né, a ideia do homem brasileiro cordial. Há um elemento interessante. O brasileiro, ele tem a capacidade, não é o brasileiro, existe no Brasil um modelo de comportamento que é o modelo indígena, sabe? De aceitar o visitante. Por exemplo, nesse livro tem a aldeia, a primeira casa, né? Aqui do lado direito é a casa do chefe. Os visitantes são recebidos na casa do chefe. Eles ficam hospedados na casa do chefe. Então, existe esse sentido que existiu em vários povos. A ideia de que o visitante, o peregrino, deve receber as melhores atenções, deve ser recebido da forma mais cordial possível. Isso está na Torá judaica, quando o Abraão vai fazer uma festa para comemorar o nascimento do seu filho, né? E o oponente, que é uma espécie de o que a gente chamaria de demônio, né? O oponente vai lá e não é recebido, né? Ele se veste mendigo e não é recebido, e por isso tem aquela punição, ele teria que matar o filho, né? O Isaac, né? Então, é uma longa tradição. A tradição da cordialidade é uma tradição humana. Nós, humanos, só podemos sobreviver pela possibilidade de colaborar, de trabalhar juntos,
de aproveitar a experiência do outro, de não entender o planeta como meu, como propriedade minha, como dentro da minha cerca, sabe? Isso é uma coisa. Agora existe Não como um bem individual, e um sim bem como um bem individual, comum. como uma propriedade individual. Esse conceito de propriedade individual é muito recente. Ele surge nas migrações dos povos indo-arianos, né? Que constrói o conceito de propriedade privada lá na Europa, para a Índia, né? Para o Mar Báltico, sabe? Para a Grécia, né? Agora, existe um outro conceito da cordialidade, que é o da subserviência. O conceito da violência extrema contra as populações negras, né? Contra as populações indígenas, contra brancos, né? Que produziu pessoas quebradas pela violência e pelo medo, né? Então, a gente tem que fazer essa distinção fina, sutil, né? Eu lembro de outro livro do Mário Puzo, O Chefão, né? E o Don Corleone vai dizer assim, eu gosto de distinções sutis. Né? O Hegel diz isso, é preciso entender as múltiplas camadas, as múltiplas determinações, sabe? Então, há dois tipos de cordialidade. A cordialidade da altivez, de quem tem respeito pelo outro, pela alteridade, e a cordialidade da subserviência, do medo, produzida pela violência, por séculos de violência, de massacre, de exploração. Entende? Fábio, a gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje. Acabou rápido. Eu queria perguntar para você, escolhe um desafio que a gente tem pela frente como nação para ser enfrentado. Tem um grande desafio que me atormenta a alma, certo? Nós precisamos de um projeto. Projeto de nação, de mundo. Um projeto de nação que já não é mais o projeto nacionalista que enxerga as outras nações como inimigas, que constrói exércitos e forças armadas para enfrentar nações inimigas. Nós precisamos de um projeto de humanidade que seja capaz de entender que todos nós temos direito a estar nesse planeta. E, ao estar no planeta, nós devemos cuidar dele de forma muito atenta, muito cuidadosa. Eu vou cuidar de forma muito cuidadosa, né? Um cuidado especial, porque nós vivemos num planeta pequeno e um planeta que pode ter seus recursos esgotados. E recursos esgotados para o benefício de um número muito reduzido de pessoas extremamente ricas, né? Então, nós precisamos de um projeto que não é mais um projeto simplesmente de pequenas redistribuições de renda, sabe? Que mantém as pessoas ainda. É ótimo que tenha, que uma pessoa passar fome não é permitido, não deveria ser permitido, sabe? Mas não é suficiente, porque essas pessoas estão ganhando um pouco de renda, mas o pessoal do topo está ganhando. Eles estão andando de jato, enquanto esses aqui estão andando de jumentinho, sabe? Quer dizer, as velocidades da recepção da renda, antes não andava nem nisso, né? Nem nessa velocidade, mas as velocidades são muito distintas. Esses dois projetos são opostos. O mercado financeiro é o verdadeiro partido da alta burguesia. Os outros partidos que obedecem ao mercado financeiro são simplesmente expressões formais desse conteúdo mais amplo que é o do mercado financeiro. Ele tem um projeto, e é um péssimo projeto. É um projeto de miséria, é um projeto, sabe? E meias medidas aqui é preciso, não serão suficientes. Em certo momento isso é atropelado por nazismo, fascismo, golpismo, tudo que não presta. Fábio Sobral, muito obrigado por compartilhar a sua humanidade e a sua compreensão sobre essa humanidade com a gente. Eu que agradeço. Eu sempre digo, né? Eu convido as pessoas a assistirem. Segundas de manhã na Rádio Universitária eu participo no programa Rádio Livre do Nonato Lima. Grande Nonato Lima, grande abraço. Aí eu sempre digo, eu que agradeço, porque falar me mantém vivo. Então você
Cavalcante me dá a oportunidade de viver mais um dia. Muito obrigado. E você acompanhou, então, mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Aproveita e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio no Spotify, se você está assistindo por aí. Você pode dar 5 estrelas e deixar o seu comentário para o nosso programa. Compartilha esse episódio pelo WhatsApp ou outras redes sociais com quem você gosta de trocar ideias. Conversa sobre essas ideias com as outras pessoas. E no YouTube você pode se inscrever no canal, dar o seu like e fazer o seu comentário. Até o próximo.